Olá pessoal, hoje é dia 5 de agosto de 2020. Tente descobrir qual a fonte de todos os sofrimentos da vida. Se você descobrir qual a fonte e eliminar essa fonte, você se livra de todos os sofrimentos. Acredite, de todos. E Deus facilitou a nossa vida. Ele fez uma única fonte. O ser humano ele criou uma única só fonte que causam todos os caos e sofrimento na vida. Não importa a natureza do sofrimento. Você pode classificar os sofrimentos de N formas. Seja lá um sofrimento individual, familiar, relacionamento, um sofrimento profissional, financeiro, etc, etc. Até político. Todos os sofrimentos têm uma só fonte, uma só causa. E essa fonte, essa causa é que acarretam todos os erros da vida. Essa causa, essa única fonte é que acarretam a ignorância e os sofrimentos e a baixa espiritualidade. E em decorrência dessa baixa espiritualidade é que os seres humanos cometem erros e passam a sofrer na vida. E uma única palavra, essa fonte se chama apego. Apego ao mundo material criado, ao mundo exterior, ao mundo inferior. Porque nós pertencemos ao mundo do Criador. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, pertencemos ao mundo do Criador, mas os apegados se apegam ao mundo criado, ao mundo inferior. E o pior, de forma egoísta, materialista, gananciosa, possessiva, autoritária, orgulhosa, arrogante, etc, etc. Então pense, por que os apegos são tão nocivos para a vida? Por que os apegos são tão nocivos para a plena alegria, a plena felicidade, a plena paz e harmonia? Por que são tão nocivos? Primeiro, porque todos os apegos, sem exceção, são sentimentos negativos. Sem exceção. Isto é, todos os apegos são causas negativas que geram consequências negativas e trazem consequências e resultados negativos para a sua própria vida. Toda vez que você quer alguma coisa com apego, com certeza, você gerou uma causa negativa que vai trazer consequências negativas. Essa é a lei de Deus, é a lei da causalidade, é a lei da causa e do efeito. Mas os apegados não percebem a sutileza e o grave erro que ele comete com relação a essa lei de Deus. Ele não percebe. Ele pensa que, usando os seus quereres apegados, ele vai proteger a sua vida, proteger a sua família, os seus negócios, as suas finanças, etc, etc. Muito pelo contrário. Se você quiser proteger a sua vida, a sua família, a sua atividade profissional, a sua finança, a sua parte financeira, você tem que proteger a causa. Você protege a causa para que ela seja sempre virtuosa. E aí ela vai gerar resultados, consequências virtuosas e divinas para a vida. Mas o grande erro dos apegados é que eles usam causas negativas, mas querem obter resultados divinos para a vida. Não, isso é impossível. Por isso que ele vive de forma absolutamente ilusória e desprotegendo a própria vida, desprotegendo a família, a sua finança, a sua profissão, etc, etc. Os apegados, eles criam uma falsa identidade de si próprio. Essa falsa identidade, muitos chamam de ego. É um ego mental. É o eu mental físico. Esse ego mental é que convence as pessoas
de que os seus quereres apegados são protetores da sua vida, são protetores dos filhos, da finança e da família e da profissão. Mas pensa, você não é feito, aliás, a sua mente não é feita à imagem e semelhança de Deus, mas é a sua mente que quer. Por isso que, mas você não é essa mente, você não é esse ego mental, você não é esse ser mental, físico, você é um ser espiritual, essencialmente espiritual, temporariamente incorporado nesse corpo. Então, as pessoas se convencem que que tem essa identidade que é o ego mental. E o ego mental, como matéria, ele só quer buscar a matéria, através dos seus quereres apegados. E isso é que torna a vida absolutamente ilusória. Por quê? Porque você está querendo proteger algo que não é a sua vida. Você está querendo proteger a sua vida material, a vida familiar material, a profissão material, tudo que você quer proteger, tudo que os apegos querem proteger, acumular, controlar, são coisas a níveis mentais e materiais, quando você é essencialmente um ser espiritual, tá certo? E aí vive uma vida absolutamente ilusória. E aí vai enfraquecendo. Como o apego é negativo, vai enfraquecendo a si próprio, vai iludindo a si próprio, vai rebaixando a si próprio. Por isso que todos os apegados possuem sofrimentos, ficam estressados, nervosos, magoados, ansiosos, até depressivos. Por quê? Porque dão importância ao ego mental que não é ele. Isto é, vive uma vida que não é sua. Então, por isso que todos os sábios são unânimes em dizer desapegue, desapegue. Afinal, você tem a natureza espiritual, você não tem que correr atrás do inferior, a sua natureza é superior. Então, corra atrás daquilo que é superior. E o que é superior? O que é superior, Deus já te deu. As virtudes, sabedoria, tranquilidade, felicidade, paz, harmonia, tudo isso você já tem. Mas tudo isso não se manifesta enquanto você está manifestando sentimentos inferiores, baixos. Então, você desapega, para de querer as coisas desse mundo material, você vai parar com a negatividade e o enfraquecimento de si próprio. E então a sua natureza espiritual passa a se manifestar, aflorar e manifestar-se naturalmente, divinamente. É o que acontece quando nós nos desapegamos. Mas as pessoas apegadas esquecem que todos os resultados favoráveis a seus quereres apegados, muitas vezes a pessoa fala, não, mas aquela pessoa é uma pessoa egoísta, materialista, mas está bem de vida, está super rico, famoso, poderoso, etc, etc. Perceba uma coisa, que esses resultados, entre aspas, favoráveis, são absolutamente temporários, são absolutamente mutáveis e ocorre nesse mundo material inferior. E se ocorre, se esses resultados, esse sucesso das pessoas ocorre no mundo inferior, não é sucesso. Não é sucesso, muito pelo contrário. Isso é uma enganação, é uma ilusão que você mesmo, que a pessoa apegada impõe para si próprio. Não, a pessoa lá, o meu vizinho, o cara sei lá, é corrupto, é traficante e está super rico. Não se engane, não se engane, tá certo? Por quê? Porque um ser humano que tem a sua natureza espiritual, sábia, divina, desapegada e virtuosa, usando de sentimentos negativos, contrários à sua própria natureza, a natureza recebida de Deus, não pode ser feliz.
tá certo? E depois, não é sucesso, não existe sucesso material nesse mundo. Por quê? Porque o sucesso material pertence ao mundo inferior, e se é inferior, não é sucesso. Por isso que essas pessoas podem ser ricas, famosas, poderosas, mas ele não tem a força, a capacidade de eliminar um único medo. Não tem a força e a capacidade de eliminar uma única tristeza, um único sofrimento, uma única depressão. Não tem a capacidade de eliminar a própria ansiedade. Por quê? Porque essas fraquezas, essas tristezas, esses sofrimentos não vêm. Você não resolve com o mundo material, com coisas materiais. Por quê? É uma fraqueza espiritual. Então, não confunda, não pense que as pessoas, através da matéria, conseguem tranquilidade, felicidade, virtude, prosperidade, paz, plena harmonia na vida. Muito pelo contrário. Levam uma vida de grande caos, Então, os apegados esquecem essa nossa natureza espiritual, desapegada, sábia e virtuosa. Tá certo? Muito pelo contrário, os apegados, eles geram convencimento, orgulho, arrogância. Isso gera grandes erros, graves erros para a vida, porque tudo isso são causas negativas que geram resultados e consequências igualmente negativas para a vida. E assim anula qualquer resultado, entre aspas, favoráveis, temporal e mutante, tá certo? E aí a vida começa a piorar, a vida começa a se desequilibrar. A pessoa pode ser rica, famosa, mas em outros pontos da vida a vida está bem deteriorada, tá certo? Todo mundo hoje são expert em esconder as suas fraquezas, mas uma hora aparece. E a própria pessoa não pode enganar a si próprio, e a própria pessoa não pode enganar a Deus. Ela sabe dos seus sofrimentos. E o pior de tudo, esse ciclo de apego, de egoísmo, de materialismo, de ganância, essas causas negativas geram um ciclo vicioso negativo. Causa negativa, resultados negativos. E aí as pessoas tomam uma atitude, uma reação, uma decisão, uma ação para corrigir o negativo. Por quê? Está com medo, está triste, está nervoso, está insatisfeito com aquilo, com o fato, o fenômeno, a ocorrência, e geram mais causas negativas que vão trazer mais consequências negativas. E aí formou um ciclo vicioso de negatividade. E não há outra forma de você se livrar desse ciclo negativo. Não há outra forma a não ser desapegando. Desapego, parar de criar novos quereres apegados, egoístas, materialistas, mesquinhos e gananciosos, é a única forma de você interromper esse ciclo de negatividade. Por isso que todos os sábios, volto a repetir, eles dizem, desapegue. Portanto, pare de criar novos desejos e quereres apegados e egoístas. Para isso, pratique o que está escrito na oração do Pai Nosso. Pratique o que está escrito lá, substituindo as suas vontades egoístas e apegadas pelas vontades sábias, divinas, oniscientes e puras de Deus. Lá está escrito que seja feita a sua vontade, Deus. Tá certo? Isso significa substitua, elimine as suas vontades, desapegue-se das suas vontades e deixe as vontades de Deus se realizarem na sua vida. Pratique dessa forma. Faça tudo o que você tem que fazer na sua vida. Vai estudar, vai trabalhar, constitua uma família,
aprenda uma nova profissão, trabalhe muito, faça tudo o que você tem que fazer, mas não corra atrás do resultado. Não queira e nem deseje o resultado. Aqui que está o apego, tá certo? E aí você faz tudo o que você tem que fazer na sua vida e deixa o resultado por conta de Deus, na vontade de Deus. É dessa forma que devemos nos praticar, fazer as coisas que devemos fazer a nível mental e material, mas não crie apego nem aversão aos resultados. Deixa por conta de Deus. O que vier de resultado, acate com tranquilidade, com amor, com paciência, com tolerância, com gratidão. E aí você interrompe esse ciclo da negatividade e aí as causas vão se tornar divinas, virtuosas, que vão gerar resultados divinos e virtuosos para a sua vida. Pronto, você já eliminou toda a fraqueza, se tornou uma pessoa virtuosa e com resultados divinos no mundo material. Portanto, pare de criar novos desejos, deixe os resultados ocorrerem de acordo com a vontade de Deus. Só assim a gente se livra de todas as negatividades, de todas as fraquezas e da baixa espiritualidade do ser humano. Só quando nos livrarmos do apego, a vida será livre, a vida será leve e plenamente sábia, feliz, alegre, harmônica e próspera, por merecimento. Em todos os sentidos da vida, a vida será plena. Por quê? Porque a sua natureza espiritual recebida de Deus, feita à imagem e semelhança de Deus, vai passar a se aflorar e a se realizar na sua vida. Estarás livre para sempre de todos os estresses, medos, preocupações, ganância, tristeza e sofrimentos da vida. Absolutamente livre. Perceba que com egoísmo, com ganância, com medo e estresse, jamais você poderá ser plenamente feliz. Uma pessoa que tem ganância, tem egoísmo, tem sentimento mesquinho, possessivo, autoritário, nervoso, estressado, ansioso, insatisfeito, como que a pessoa vai poder ser plenamente feliz? Absolutamente impossível, tá certo? Então, pensar que o seu apego é protetor, não é protetor. Muito pelo contrário, vai desproteger a sua vida, a sua família, a sua atividade profissional, a sua finança, etc, etc. Algum ponto da sua vida vai estar absolutamente desequilibrado. Então, perceba que com a eliminação desses sentimentos negativos, você libera o fluxo divino, contínuo, eterno, sábio do amor, puro e sincero. Você vai liberar, com o desapego, você vai liberar o fluxo contínuo da paciência, da tolerância verdadeira. Você vai liberar o fluxo contínuo da compaixão, da fé inabalável. E, consequentemente, você estará liberando o fluxo contínuo, permanente, eterno, da alegria, da felicidade, da harmonia divina, superior, que jamais vai ser atingido por nada e por ninguém inferior desse mundo material, por nenhum sentimento, nenhuma ocorrência desse mundo material criado. E esse princípio desse fluxo do amor, da alegria, das virtudes, da tranquilidade, da paz, da prosperidade está contido no ensinamento onde diz: primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, e tudo lhe será acrescido. Quer dizer, para você viver uma vida absolutamente tranquila em todos os sentidos, primeiro, você deve conquistar a sua natureza espiritual, livre dos apegos, pura, divina, e tudo lhe será acrescido. Lembre-se, priorize o que é prioritário.
Priorize o real, o verdadeiro. Priorize o supremo, o divino. Priorize Deus e a sua alma feita à semelhança do Criador. Portanto, priorize as suas características recebidas de Deus. Priorize o amor puro, o desapego, a fé pura, sincera e desapegada. Priorize a paciência, sincera e desapegada. Enfim, priorize o que é real, verdadeiro e divino e imutável. Embora os apegados não tenham a menor ideia da sua natureza espiritual feita à imagem e semelhança de Deus, primeiro, espiritualidade não dá para sentir, tocar, ver com os 5 órgãos sensoriais, tá certo? É imaterial, mas é a coisa mais real, verdadeira e divina. É essa a consciência de Deus, é a consciência da nossa alma, é o presente de Deus, tá certo? Para a nossa vida. Então priorize aquilo que Deus te deu, que é a sua espiritualidade, que é a sua alma. Mas enquanto estiver priorizando o mundo material inferior, com sentimentos inferiores, a vida será uma grande ilusão e um grande sofrimento. Então, não desperdice a sua vida. Ela é muito preciosa. Não maltrate os filhos, a família. Não maltrate primeiro a si próprio, sendo apegado, egoísta, materialista e trazendo baixa espiritualidade e sofrimento. Muito pelo contrário. Só uma espiritualidade pura, sábia, divina e virtuosa que você já tem, tá certo? Que pode fortalecê-lo a ponto de nada desse mundo inferior te afetar de qualquer forma, nunca mais. Só a espiritualidade virtuosa jamais vai te rebaixar. Se a sua espiritualidade é virtuosa, você não vai ficar impaciente, intolerante, você não vai ficar estressado ou não vai ficar triste. Por quê? Porque para cada negatividade, você utiliza uma virtude. Você utiliza a paciência, o amor, a compaixão, a fé inabalável, o desapego. E isso, claro, as forças virtuosas são muito maiores, superiores às forças negativas. Por isso que, ao invés de agir e reagir e decidir de forma negativa, haja, reaja e decida de forma desapegada e virtuosa. Aí a causa será sempre virtuosa, trazendo consequências divinas para a vida. E o mais importante de tudo, uma pessoa virtuosa jamais vai ferir alguém, jamais vai ferir os outros. E o principal, jamais vai ser ferido por nada e por ninguém nesse mundo material. E é isso que importa na vida, descobrirmos a nossa própria natureza recebida de Deus. Viva a vida para promover o desapego e se livrar do apego mental, baixo, ilusório e enfraquecedor. Lembre-se, os apegos nascem da mente egoísta e materialista, mas você não é essa mente, você é a alma, feita à imagem e semelhança de Deus. Portanto, não se identifique como ego mental, um ser mental e físico, temporal. Nós somos aquilo que habita esse corpo. Habita temporariamente, porque essa alma é divina e eterna, imutável. Mas viva de forma a elevar e fazer aflorar a sua alma sábia e divina. E aí você vai se livrar dessa vida ilusória, que não é sua. Viva para praticar desapego. Viva para descobrir a sua real natureza espiritual divina, feita à imagem e semelhança de Deus. Viva para descobrir a maior riqueza da sua vida. A riqueza, a única riqueza de Deus é o seu amor puro.
E essa única riqueza de Deus, que é o amor puro, Ele já te deu. Mas ela não se manifesta enquanto se manifesta o amor temporal, apegado, egoísta, possessivo, etc, etc. Então, pare de manifestar a ignorância, o apego, o egoísmo, o materialismo, a ganância e então, desapegando a sabedoria, o amor puro, divino, passa a aflorar e fluir divinamente. A riqueza recebida de Deus passa a aflorar divinamente. Então é isso, pessoal, por hoje. Muito obrigado pela atenção.